Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Este é mais um vídeo aqui do canal TV Damásio no YouTube, explorando cada vez mais, portanto, esse universo do mundo jurídico. Cada dia um tema, portanto, diferente, um tema da hora de um dia, um tema aprofundado, um tema do seu interesse. Sem dúvida alguma, inúmeros profissionais estão passando por aqui e hoje, mais uma vez, nós temos um tema muito importante, o tema de direito eleitoral. E, para tanto, foi convidado, para nossa satisfação, a aquecer o nosso convite, o professor Clever Vasconcelos, e que eu dou aqui um olá, boa tarde, alô, tudo bem, Clever? Tudo bem, Zaquimi? Então vamos lá, o professor Clever Vasconcelos, me permito aqui a leitura do seu currículo, é promotor de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, é doutor em Direito pela PUC de São Paulo, pós-doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, em Portugal, é professor, aqui todos conhecem, do Damásio Educacional, nos cursos preparatórios, no curso de pós-graduação e também no curso de graduação em Direito. Eu chamo a sua atenção para o curso de Direito Eleitoral, o curso de pós-graduação, que é coordenado pelo professor Clever Vasconcelos. Um curso com uma proposta inovadora, uma proposta atualizadíssima, exatamente para poder preparar você, um grande profissional, portanto, no direito eleitoral. E o professor Clever Vasconcelos também é coautor do livro Direito Eleitoral, pela editora Saraiva, já na sua segunda edição. E hoje, o tema voltado, portanto, para o direito eleitoral não poderia ser outro, senão aquele que, na verdade, que é o grande cerne do próprio direito eleitoral, que fala, portanto, aí da essência no que diz respeito à organização da justiça eleitoral. Um tema fundamental que o estudante de direito, né, o bacharel, o advogado, a advogada, todos aqueles que militam, portanto, na área de direito eleitoral ou têm um interesse em conhecer mais esta área, não podem perder, portanto, a passagem deste tema da organização da justiça eleitoral. E aproveito, portanto, passo para o professor Clever Vasconcelos para a sua aula de hoje. Tem a palavra, professor. Obrigado, Zaquimi. É um prazer estar comandado por você aí na TV Damásio, que, puxa vida, está trazendo vários temas para os nossos alunos. Eu agradeço profundamente a sua intervenção. Isso torna a nossa instituição mais visível, mais aparente, né? E isso é muito importante. A Escola Damásio é uma escola já tradicional, né? Mais de 50 anos de atividade, né? Hoje em dia, não só mais com cursos preparatórios, nós temos aí cursos preparatórios nas carreiras públicas. Na jurídica sempre tivemos, sempre fomos os melhores. Agora, nas carreiras públicas, a graduação que o professor Damásio montou na sua escola, muitos alunos já aprovados na nossa faculdade são ótimos advogados, tenho ex-alunos juízes, promotores, delegados, enfim, já assumindo cartórios de grande importância no Brasil. Depois vieram os cursos de pós-graduação nas mais diversas áreas. Puxa vida, eu fico muito feliz com esse tipo de atitude sua, Zaquimi, e da nossa empresa, a Escola Damásio, para esse tipo de atividade que é esclarecer o nosso telespectador aí no canal do YouTube. Perfeito? Fica meu agradecimento também aos nossos queridos colegas do Estúdio Damásio. A gente tem falado, né, estúdio, né? Ainda bem que está estúdios com S. São vários estúdios. Quem conhece o nosso prédio na Liberdade, no centro de São Paulo, né? Ele, na verdade, ele parece mais uma empresa de televisão, em que você anda do corredor para o corredor, tem vários estúdios. Então, não é só um estúdio, não. Tem canal de televisão aí que tem um estúdio só. Eles trocam o cenário, aquele cenário fake, e a pessoa entra. Damásio não. Damásio tem aí dezenas de salas de estúdio para o Brasil inteiro. É uma potência televisiva o Damásio. Bom, vamos lá. O tema que foi escolhido hoje, que foi selecionado, é organização da justiça eleitoral.
É muito curioso isso no Brasil, porque na maioria dos países do mundo, o universo eleitoral não é categorizado como justiça. Geralmente é um órgão híbrido, administrativo, composto de figuras célebres de determinados ramos da sociedade que vão administrar o processo eleitoral daquele país. Bom, na verdade, se você for ver bem, a composição que eu vou explicar já já para vocês também não deixa de ser um processo híbrido, porque a composição da justiça eleitoral brasileira não é só feita de magistrados, mas também há advogados, né? Há advogados. Então, o país fez aqui a opção pela adoção do critério jurisdicional. Todos sabemos que a justiça eleitoral ela foi criada na década de 30, principalmente com o advento do governo Getúlio Vargas, no sentido de propiciar, naquela época, tínhamos uma dúvida do processo democrático. Por quê? Porque Getúlio Vargas tinha assumido o poder em 1930 pela mão do governo militar, né? Ele era um civil do Rio Grande do Sul, portanto, erigido à categoria de presidente da República, veio até o Rio de Janeiro, capital do Brasil, para assumir o poder da República sem eleição, com o fato do presidente Washington Luiz ter deixado o governo. E, curiosamente, depois, próxima à finalização do seu mandato, né, houve aí a Constituinte de 1934, que prorrogou o mandato do presidente Getúlio Vargas. Mais uma vez, ele foi reeleito à presidência, mas reeleito sem eleição direta. Assumiu em 30 sem eleição, em 34 teve o mandato prorrogado. Quando se ia fazer uma eleição, ele deu um golpe nele mesmo. E aí veio o Estado Novo. Ou seja, o pai da justiça eleitoral não gostava de eleição, né? Não gostava de eleição. Era um governo populista, era um governo altamente populista, que depois, curiosamente, com o fato do presidente Getúlio Vargas deixar o governo voluntariamente, tivemos novas eleições, e aí sim, muito tempo depois, ele foi eleito pela primeira vez presidente da República naquele movimento do queremismo, do querer o mesmo, né? E aí ele tinha uma dificuldade muito grande de lidar com a imprensa, porque ele vinha sempre de governos autoritários, e aí o opositor dele, Carlos Lacerda, encheu a paciência dele e me parece que foi acusado de ser o mandante do crime, o presidente Getúlio Vargas, e ele não aguentou a pressão no governo e se suicidou no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, a história que todos nós conhecemos, né? E depois, com a morte dele, aí ele foi adorado pela população, para saber como é que é a coisa, odiado antes do suicídio, adorado depois da morte. É aquela história em que o brasileiro leva a emoção à flor da pele, e muitas vezes, na política, a razão também é importante. Mas vamos lá. Organização da Justiça Eleitoral. Quais são os órgãos da Justiça Eleitoral brasileira? Aonde está isso? No artigo 118 da Constituição. 118. E também no artigo 12 do Código Eleitoral, né? O curioso é que o Código Eleitoral atual ele também é do regime militar. É a Lei 4737 de 1965, né? Mas, obviamente, você sabe que a Lei 9.504/97 ela transformou bastante o Código Eleitoral e hoje ela tem mais dispositivos administrando a eleição do que o próprio Código Eleitoral. Mas, enfim, o Código Eleitoral ainda é válido. Olha, vamos lá, meus caros colegas. Quais são os órgãos da Justiça Eleitoral? Os órgãos da Justiça Eleitoral, segundo o artigo 118, são 4. Pela ordem, de cima para baixo: TSE, Tribunal Superior Eleitoral; TRE, Tribunal Regional Eleitoral, e aqui um registro, nós temos um TRE por cada estado. São 26 estados, mais o Distrito Federal. O Distrito Federal também tem TRE.
Então, são 27 TRS, 27 Tribunais Regionais Eleitorais. Portanto, TSE, TRE, juiz eleitoral, o juiz eleitoral é órgão da Justiça Eleitoral, a gente já vai conversar sobre ele, o quarto órgão, todo mundo esquece. O quarto órgão, todo mundo esquece. E a minha dica, se você for fazer concurso, aqui é a minha dica, as juntas eleitorais. Eu vou explicar para vocês sobre junta eleitoral, composição e atribuição dela. Esses são os 4 órgãos da Justiça Eleitoral. E nós vamos, no dia de hoje, conversar sobre cada órgão desses. Vamos conversar sobre o primeiro órgão? TSE, Tribunal Superior Eleitoral. TSE, para conhecer Brasília, é um prédio muito bonito, prédio muito lindo, Tribunal Superior Eleitoral. Fica ali perto do Lago Paranoá, do lado do TST, do lado do Tribunal Superior do Trabalho. Eu tive várias vezes no TSE, inclusive já ocupei uma função no TSE. Fui pesquisador eleitoral do TSE, com mandato de 2017 a 2018. Né? Tinha a função de organizar toda a jurisprudência e verificar, enfim, os pareceres de juristas que eram enviados para o TSE, para eu fazer a conferência, alguma nota. Então, fiquei muito feliz do Tribunal Superior Eleitoral ter me selecionado para atuar graciosamente naquela justiça durante um tempo. E muito feliz, deu bastante trabalho, mas, enfim, valeu a pena. Ajudou bastante ao escrever o meu livro de Direito Eleitoral. Meu livro de Direito Eleitoral está aqui, não está? Não está aqui. Está aqui. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Deixa eu pegar o livro de Direito Eleitoral. Aqui vai. É esse aqui, ó. É esse aqui, ó, da editora Saraiva, que eu escrevi com Marco Antônio da Silva, que também é advogado eleitoralista. Tá bom? Está na segunda edição. Perfeito? Vamos lá? Então, fazendo essa propaganda já, né? A gente volta aqui para a composição do Tribunal Superior Eleitoral. O TSE, ele é composto, turma, por 7 ministros. 7 ministros. Como é que é essa composição? Essa composição é híbrida. Desses 7, 3 dos 7, são oriundos do Supremo Tribunal Federal. Os ministros do Supremo, ao mesmo tempo, desempenham a função junto ao TSE. Mas quem são esses 3? Como eles são escolhidos? Eles são escolhidos em eleição secreta. Eleição secreta. Eleição secreta do Supremo. Os 11 ministros do Supremo vão lá, fazem um votinho e conduzem 3 para o TSE. O detalhe é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal tem feito um revezamento. Quem nunca foi, vai. Quem nunca ocupou a função eleitoral, vai. Isso é uma tradição que não precisa ser seguida. Mas como são 11 ministros, eles costumam se entender em algumas coisas, né? Às vezes não, né? Essa exposição exagerada do Supremo na televisão, eu não gosto muito. Eu gosto de um tribunal mais não fechado, mas um tribunal transparente, mas que não demonstre essas animosidades. Eu sempre falo, né? Roupa suja a gente se lava em casa. Não coloca isso na televisão para o mundo inteiro ficar sabendo. Mas 3 ministros do Supremo Tribunal Federal farão composição junto ao TSE. Olha, esses ministros têm mandato de 2 anos, permitida mais uma condução, a recondução por mais 2 anos. Podem ficar 4 anos. 4 anos. 2 mais 2 anos. Perfeito? 4 anos. Olha, não existe nomeação pelo presidente da República. Não existe. Não existe nomeação pelo presidente da República.
Então, e também não existe sabatina pelo poder legislativo. Por quê? Primeiro, que eles já foram sabatinados quando foram nomeados ministros supremos. Segundo, que eles já foram indicados pelo presidente da República quando foram para o Supremo Tribunal Federal. Então, não há necessidade de nomeação, não há necessidade de sabatina pelo Senado. O Supremo escolheu, vai. Tá bom? Desempenha a função por 2 anos, prorrogáveis por mais 2. Bom, temos 3 ministros, faltam mais alguns. 2 deverão ser ministros do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. A mesma coisa, os 33 ministros do STJ escolhem por votação secreta 2, e esses 2 farão às vezes da vaga do STJ lá no Tribunal Superior Eleitoral. Você veja, portanto, que não existe uma carreira própria de ministro do Tribunal Superior Eleitoral. E, aliás, eu vou mais além, não existe carreira própria da Justiça Eleitoral de nenhum magistrado. Não existe um magistrado só da Justiça Eleitoral. Não existe. Não existe. Assim como nós também, do Ministério Público. Eu, hoje, ocupo uma função de promotor eleitoral aqui no estado de São Paulo, de uma zona eleitoral. Mas sem prejuízo disso, eu estou atuando no fórum como promotor de justiça normalmente. Tá? Mas não existe uma carreira própria. Eles pegam emprestado de outras carreiras. Mas estamos falando da justiça eleitoral, não do Ministério Público, que pode ser uma outra aula mais à frente que a gente possa trazer aqui. Esses 2 do STJ e os 3 do Supremo. O curioso é o seguinte: o presidente e o vice-presidente do TSE devem ser obrigatoriamente um dos ministros do Supremo, que veio do Supremo. O presidente e o vice-presidente. Obrigatoriamente devem ser ministros oriundos do Supremo Tribunal Federal. E o corregedor geral eleitoral, deve ser um ministro oriundo do STJ. Tá bom? Bom, temos 3 do Supremo e 2 do STJ. Faltam 2. 2 advogados. 2 advogados. Professor, essa é a regra do 5º constitucional? Não. Não existe 5º constitucional nos tribunais superiores. A regra do 1/5 constitucional, que é dividido entre advogados e membros do Ministério Público, portanto, é 1/10 constitucional, 1/10 para o MP e 1/10 para os advogados, é nos tribunais de 2º grau. Aqui a composição dos tribunais superiores é diferente. Cada tribunal tem a sua regra. Tem tribunal que tem mais de 1/5, menos de 1/5, é variado. O Tribunal Superior Eleitoral, portanto, não segue a regra do 1/5. Aí você faz o cálculo, vê quanto que é 2 no universo de 7. Tá? Perfeito? 2 advogados. Esses 2 advogados, aí sim, do STJ, não tem nomeação pelo presidente da República e não tem sabatina pelo Senado. Também. Agora, os 2 advogados são nomeados pelo presidente da República. Os 2 advogados são. Mas tem um detalhe. Qual é o detalhe? Qual advogado que o presidente vai escolher para o TSE? Qual? Da onde vem essa lista? Essa lista vem do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal indicará 6 nomes. 6 nomes ao presidente. A Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal da OAB, indica os nomes que ela acha necessário. O Supremo Tribunal Federal pega uma lista com 6 nomes. Até 6 nomes. Não precisa ser necessariamente 6 nomes, pode ser menos. Por quê? Porque são 2 vagas.
São 2 vagas. Mas tem vaga de suplente também. Tem vaga de suplente. O suplente é o substituto do advogado. Não podendo o advogado, vai o advogado reserva, tá? Então, nós temos aqui 2 vagas de advogados e 2 suplentes da classe dos advogados. O detalhe é o seguinte: esses 2 advogados devem ser nomeados pelo presidente da República, dessa lista de 6. Dessa lista de 6. Sem sabatina pelo Senado. Não há sabatina pelo Senado Federal, tá? É uma regra que não tem essa exigência lá no artigo 118 da Constituição Federal. Perfeito? Mais uma vez, os advogados têm mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos por mais 2 anos. Mas se eles forem reconduzidos, eles precisarão novamente passar pela indicação do Supremo Tribunal Federal. Assim como os membros do STJ também deverão passar pela indicação dos 33 ministros do STJ, como os 11 ministros do Supremo também deverão passar pela indicação dos 11. Então, o processo de recondução concebe a ideia de uma nova investidura. De uma nova investidura partindo do zero. Tá legal? Perfeito? Então, você viu aí a composição do Tribunal Superior Eleitoral. Fácil, né? Fácil. Vamos agora para o segundo órgão da Justiça Eleitoral, que é o TRE, os 27 Tribunais Regionais Eleitorais. Bom, se o TSE tem 7 ministros, o TRE tem 7 magistrados. 7 magistrados. Olha, a regra do TRE está no artigo 120 da Constituição Federal. Ô, Cleber, mas se o TRE é um tribunal do Estado, não deveria estar na Constituição Estadual? Olha, o TRE é Justiça Federal. A Justiça Eleitoral é uma Justiça Federal. E tem outra, hein? Regra eleitoral é competência privativa da União. O artigo 22, inciso 1, letra A da Constituição, diz que matéria eleitoral é matéria privativa da União. Então, os estados não podem legislar sobre justiça eleitoral. Se alguma Constituição do Estado traz aí composição de TRE, saiba, a norma é inconstitucional, porque não pode, é competência privativa da União. Nem medida provisória, nem lei delegada pode dispor sobre regra eleitoral. Só emenda constitucional, lei complementar ou lei ordinária. No caso aqui, estamos falando de composição da justiça, é emenda constitucional. Portanto, regra constitucional federal. Tá legal? Bom, 7 juízes dos tribunais regionais eleitorais. A composição, você percebeu uma coisa, né? Você percebeu que no TSE, só voltando um pouquinho atrás, não teve participação do Ministério Público na composição do TSE. Aliás, na magistratura eleitoral, o Ministério Público não tem vaga. Por quê? Porque tem vaga no 5º Constitucional, nos tribunais estaduais, tem vaga no STJ, tem vaga no TST, tem vaga no STM, e não tem vaga no TSE. Porque, em 1988, o Constituinte possibilitou que membros do Ministério Público se candidatassem. Aqueles membros do Ministério Público anteriores a 1988. Sim, os que ingressaram na carreira até 5 de outubro de 1988 têm a elegibilidade. Eu, no caso, não tenho, porque eu sou após a Constituição de 88. Então, não tenho. Mas tem alguns colegas que estão aí disputando eleições e ainda tem. Foi por esse motivo que o Ministério Público não foi colocado como critério proporcional na integração das justiças eleitorais. Pouca gente sabe disso. Tá bom? O artigo 29, parágrafo 3º do ato das disposições constitucionais transitórias
permitiu que membros do Ministério Público fizessem a opção pelo regime anterior da Constituição de 67 e pudessem se candidatar. Tá? Não é o meu caso, porque eu sou aprovado sob o regime da Constituição de 88. Vamos, enfim, vamos para frente, quer dizer? Vamos lá? Composição dos TRS. 7 juízes. 7 juízes. Quem são esses juízes? É o seguinte: 2 desembargadores. 2 desembargadores estaduais. 2 desembargadores estaduais, escolhidos pelo Tribunal de Justiça do Estado. Então, cada Tribunal de Justiça tem a sua composição. Alguns tribunais têm órgão especial, outros tribunais estaduais não têm órgão especial. Depende muito do Estado. Tá? O órgão especial é um órgão fracionário do Tribunal de Justiça que representa todo o tribunal, né? Ele é obrigatório para os tribunais que têm mais de 25 desembargadores. O artigo 93 da Constituição exige isso. Caso de São Paulo, por exemplo, e outros estados. Alguns estados não têm órgão especial porque não tem 25 desembargadores. É o pleno que decide. Portanto, é o pleno ou o órgão especial do tribunal estadual que vai indicar 2 desembargadores por eleição. Por eleição secreta. Perfeito? Eleição secreta. Não estamos falando de julgamento. Estamos falando de eleição. Por isso pode ser secreto. Bom, na composição dos TRS, esses 2 desembargadores, obrigatoriamente, um deve ser o presidente do TRE e o outro o vice-presidente e corregedor-geral. Ele acumula vice-presidência do TRE e corregedor-geral do TRE. Os 2 desembargadores. Tá bom? Bom, mais à frente. Vimos 2. Olha, nesse caso aqui, meus amigos, não tem nomeação pelo presidente da República e não tem sabatina pelo Senado. Também não. E não tem sabatina nem pela Assembleia Legislativa, que não tem sentido isso, a norma constitucional federal não exige esse requisito. Tá legal? Perfeito? Vamos à frente. Vimos aí 2 desembargadores. 2 juízes de direito. Sério, Clever? 2 juízes de primeiro grau. Titulares do primeiro grau de jurisdição. Juízes estaduais. Quem escolhe esses juízes estaduais? Quem escolhe esses juízes estaduais é o próprio TJ. É o próprio Tribunal de Justiça que escolhe os juízes estaduais. Então, cada Tribunal de Justiça escolhe 2 desembargadores e 2 juízes estaduais. Tudo bem? Tá legal? Voto secreto, não tem nomeação pelo presidente da República e sem sabatina pelo Poder Legislativo, qualquer que seja o Poder Legislativo. Bom, já temos 4 integrantes dos TRS. Faltam 3. Faltam 3. Um desembargador federal ou juiz federal. É o 5º elemento do TRE. Um desembargador federal ou juiz federal. Agora, escolhido por quem? Escolhido pelo Tribunal Regional Federal, a que pertence àquele estado. Vamos pegar o exemplo. Lá no Sul. No Sul nós temos Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O TRF da 4ª região. Aonde é a sede desse TRF? Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Tá. Então, o TRE do Rio Grande do Sul será composto por um desembargador federal. O TRE do Rio Grande do Sul será composto por um desembargador federal, porque ali é sede do tribunal. Agora, Santa Catarina e Paraná, não.
porque não são estados sede de tribunal. Lá será escolhido um juiz federal. Um juiz federal daquele estado. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Você pega, por exemplo, a terceira região da Justiça Federal, que compreende São Paulo e Mato Grosso do Sul. Aonde é a sede desse TRF? É São Paulo. Então, o TRE de São Paulo, desembargador federal. E o TRE lá do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, será composto por um juiz federal do TRF, juiz federal do primeiro grau, lá da Justiça Federal Sul-Mato-Grossense. Tá legal? Tá bom? Então você veja aí, também não tem nomeação pelo presidente, e também não tem sabatina pelo Senado Federal. Tá? E depois está faltando dois. Temos 5, faltam 2. 2 advogados. 2 advogados. Esses advogados são indicados pelo Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça indica 6 nomes. 6 nomes. E o presidente da República escolherá, dentre os 6, 2 para a composição do TRE. Aí haverá nomeação pelo presidente da República, sem sabatina do Senado e sem sabatina do Poder Legislativo de qualquer unidade da Federação. Para todos esses integrantes, o mandato é de 2 anos. 2 anos. Permitida uma recondução, com o mesmo processo de investidura, igualzinho o processo de investidura inicial. Tem que passar pela escolha do colegiado, aquele trabalho todo. 7 juízes do Tribunal Regional Eleitoral. Detalhe, os desembargadores federais, juízes federais, os juízes estaduais, os desembargadores estaduais não precisam se afastar da sua atividade. Podem exercer a judicatura eleitoral e a judicatura normal. Os advogados também. Isso vale tanto para o TRE quanto para o TSE. Eles podem advogar tranquilamente, só não podem advogar em questões que envolvam a tarefa que eles julgam. Eles são impedidos de atuar nos processos que eles vão julgar. Tá legal? Então, vimos aí, portanto, a composição do TSE e do TRE. Pela ordem lá do artigo 118, o próximo integrante órgão da Justiça Eleitoral é o juiz eleitoral. Quem é o juiz eleitoral? Clever, se a Justiça é federal, me parece que o juiz eleitoral deveria ser do federal. Não é. O artigo 32 do Código Eleitoral fala que é o juiz estadual, é o juiz de direito. Juiz de direito. O juiz de direito é o juiz do Estado. Juiz de primeiro grau. Mesmo porque não haveria juiz federal suficiente para ocupar as zonas eleitorais do Estado. Porque tem muita zona eleitoral. Uma cidade como São Paulo, por exemplo, tem mais de 10 zonas eleitorais. Tá certo que tem cidadezinha pequenininha no interior, que uma zona eleitoral compreende 3 municípios. Né? Eu já participei de zona eleitoral como promotor de justiça, que tinha 3 municípios. 3. Então, você administrava 3 eleições. Era uma loucura. Tá? Mas uma cidade com umas cidadezinhas bem pequenininhas. Mas cidades como São Paulo, por exemplo, Campinas, Santos, né? Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Bauru, Presidente Prudente, tem mais de uma zona eleitoral. Tá? E aí você pega também nos outros estados. Né? Você pega, por exemplo, aí, Uberlândia, Uberaba, Juiz de Fora, em Minas Gerais, Belo Horizonte, não é verdade? Você pega, por exemplo, aí, Feira de Santana, na Bahia, Salvador, Ilhéus, né? Nós temos aí, de maneira distintas, várias zonas eleitorais. Tá legal? Bom, estamos em frente. Portanto, juiz estadual. Agora, Clever,
esse juiz estadual também tem mandato, 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. Agora, se for aquela cidade de vara única, só tem uma vara, não tem jeito. O juiz eleitoral da cidade, ele não precisa de recondução, vai ser sempre ele. Não tem como substituir, é vara única. Tá claro isso? Tá claro? Então vocês viram aí o juiz eleitoral. Agora, vamos para o quarto órgão da Justiça Eleitoral, que ninguém sabe o que é. Agora você vai saber. Juntas eleitorais. O que são as juntas eleitorais? É um órgão colegiado que tem por responsabilidade administrar a apuração de uma eleição. Apuração de uma eleição. Essa apuração da eleição, ela vai julgar recursos contra a apuração. Tá certo que a apuração hoje em dia é eletrônica, mas pode haver algum tipo de recurso que envolva análise de uma sessão eleitoral, de uma urna eletrônica. Deu para entender? Nessa hipótese, portanto, quem vai julgar esses recursos é a junta eleitoral. Quem compõe a junta eleitoral? A junta eleitoral é composta por um juiz de direito, que não necessariamente será o juiz eleitoral da zona. E esse juiz de direito vai ser responsável pela apuração de algumas sessões. Sessões, quero dizer, urna. Sessão igual urna. Cada urna tem mais ou menos 400 votos, 450. Pega um aglomerado de urnas, um aglomerado de sessões, aí está junto. Uma zona pode ter várias juntas. Uma zona tem 100 sessões, podemos ter 4 juntas. Cada junta com 25 sessões, para que as juntas eleitorais julguem esses recursos. Mas qual é a composição da junta? A junta é composta por um juiz de direito do Estado, mais 2 ou 4 cidadãos. Então, 2 dá 3, 4 dá 5. Então, é sempre um número ímpar, para não ter empate na votação, porque todos têm o mesmo voto. Mas quem são esses 2 ou esses 4 cidadãos? São pessoas nomeadas 60 dias antes da eleição por esse juiz da junta. Mas esses nomes devem ser aprovados pelo Tribunal Regional Eleitoral. Portanto, 3 ou 5. Sempre tem um juiz de direito. Então, são 2 ou 4 cidadãos. O próprio juiz de direito escolhe as pessoas, geralmente alguém experiente, alguém que trabalha na própria justiça, algum funcionário, né? Perfeito? Eu mesmo já pertenci à junta eleitoral como cidadão. Quando eu não era promotor de justiça, eu era funcionário da Justiça Eleitoral, trabalhei durante 6 anos no Tribunal de Justiça como escrevente, né? E atuei em juntas eleitorais. Tá legal? Perfeito? Então, e aí você... uma coisa interessante que é bom ser dita aqui para vocês é que a junta eleitoral, ela também diploma os eleitos no município. A eleição municipal tem a sua diplomação. O interessante é que a diplomação no TSE é o TSE que diploma os eleitos. No TRE é o TRE que diploma os eleitos. Na zona eleitoral, não é o juiz da zona que diploma os eleitos, é a junta eleitoral. Tá legal? Isso é uma atribuição que pouca gente sabe. Perfeito? Você veja, portanto, aí, meus caros colegas, que esses são os órgãos da Justiça Eleitoral brasileira. São órgãos importantes que têm competências próprias, para julgar as determinadas ações eleitorais. Né? Você sabe que nós temos eleições municipais, quem vai administrar é a zona eleitoral. Eleições estaduais é o TRE.
e eleições nacionais é o TSE. As ações eleitorais, em face dessas candidaturas, são originárias. Uma ação de impugnação de mandato eletivo, uma ação de impugnação ao registro da candidatura, uma ação de investigação judicial eleitoral, a famosa AIJE, são propostas nos próprios tribunais, dependendo. Se é uma eleição nacional, tem que ajuizar lá no TSE. Se é uma eleição estadual ou distrital, tem que ajuizar no TRE. Se é uma eleição municipal, você vai ajuizar na zona eleitoral. Perfeito? Agora, cuidado. Na cidade que tem mais de uma zona eleitoral, você tem que ver qual é a zona mãe, qual é a zona que vai decidir questões eleitorais. Porque muitas vezes há uma divisão em cidades grandes. Uma zona que só julga registro de candidatura, uma zona que só julga prestação de contas, uma zona que só julga questões de propaganda eleitoral. Então, tem essa divisão feita pela organização judiciária eleitoral. Se a sua cidade tem mais de uma zona eleitoral, você tem que ter essa perspectiva, essa perspicácia para não ajuizar a ação na zona errada. Senão, dá uma zona total. Beleza? Então, meus amigos, eu vou caminhando, finalizando a aula, né? Agradecendo a oportunidade de falar com você sobre organização da justiça eleitoral, me colocar à disposição nas redes sociais, se você quiser falar comigo. Meu Instagram é @clever.vasconcelos, meu Twitter é o @prof_clever, né? Tá aí, eles estão colocando o GC aí embaixo. E agradecer bastante vocês por estarem envolvidos nesse tempinho que nós estamos conversando aqui sobre organização da justiça eleitoral. E, enfim, dar o meu até logo, até um próximo tema importante. Muito bem. Obrigado, professor Clever Vasconcelos. Realmente uma aula fantástica sobre essa questão da organização da justiça eleitoral, um tema de suma importância para o estudante de direito, para o advogado, advogada, para aqueles que estudam, na verdade, o direito eleitoral. Mais uma vez, lembrando, e é sempre importante, o professor Clever Vasconcelos é nosso professor no Damásio Educacional, coordenador do curso de pós-graduação em Direito Eleitoral, um curso fantástico, atualizadíssimo, nós já mencionamos isso. Se você que está aí nos assistindo, se você gostou do vídeo, não esqueça, inscreva-se no canal, dê um like aí, portanto, nesse vídeo, desta aula, clique ali no sininho para você ser notificado, avisado de todos os vídeos, de todas as aulas, portanto, aqui do canal da TV Damásio no YouTube. E lembro também, o professor Clever ainda está aqui conosco, eu lembro que nós temos outros vídeos, outras aulas que estão gravadas no canal do YouTube da TV Damásio sobre o tema de direito eleitoral. O professor Clever já falou, portanto, sobre a teoria geral do direito eleitoral, já falou sobre direitos políticos positivos e negativos e também já falou sobre sistemas eleitorais majoritário e proporcional. Então, tem outros temas do direito eleitoral. Você gostou desse tema sobre a organização da justiça eleitoral, acesse lá também, né, nos outros temas para você enriquecer ainda mais o seu conhecimento sobre esse vídeo. Eu vou só passar aqui, professor Clever, para suas considerações finais, seu boa tarde final a todos. Zaquini, muito obrigado, viu? Eu fico muito feliz, o Damásio está podendo dar essa colaboração, sabe? Nós temos aí a época de pandemia, esse vídeo está sendo gravado na pandemia, mas, enfim, assim que acabar a pandemia, se Deus quiser vai acabar isso, a gente vai continuar gravando, vai continuar fazendo esse projeto, mostrando para você a eficiência da nossa escola, a dedicação dos nossos professores, dos coordenadores, dos organizadores, de todos os colaboradores que atuam nesse projeto da maior escola dedicada exclusivamente ao ensino jurídico brasileiro, que é o Damásio. Olha, eu fico muito feliz na qualidade de ex-aluno, de professor e, principalmente, de colega seu, de amigo seu, para compartilhar os seus anseios, as suas angústias, as suas alegrias, porque a vida é assim. A vida não é perfeita. A vida é feita de desafios. E nós estamos aqui, o Damásio, para encurtar essa distância entre a sua realização profissional e o seu estudo. O professor Damásio sempre falava isso.
O Damásio é um encurtamento de caminho entre o estudo e a aprovação. Você está aqui, o teu caminho vai ser mais curto. Se você quer ficar, se dedicar, vai dar certo. Agora, se você quiser fazer uma carreira solo e bater a cabeça na parede, você pode. Você vai ter a ser aprovado. A gente vai aplaudir e vai gostar. Mas esteja conosco, que você vai estar muito bem acompanhado. Obrigado, Zaquini. Ok, muito obrigado, professor Clever. Realmente muito importantes as suas palavras e tudo. Muito obrigado. Eu não poderia terminar essa nossa aula de direito eleitoral, que o professor Clever proferiu, sem antes dizer para você que está nos assistindo, né, não esqueça, volto mais uma vez a enfatizar, a insistir, inscreva-se no canal, dê um like lá, portanto, na aula. Eu quero agora também agradecer aos nossos queridos profissionais aqui dos estúdios da TV Damásio pelo empenho, pelo trabalho. Realmente, esta qualidade de transmissão é fruto, portanto, dos profissionais especiais que o Damásio tem, e eu parabenizo e cumprimento todos aqueles que nos ajudam aqui, aqueles que coordenam os estúdios da TV Damásio. Fique conosco, você sempre estará muito bem. Até uma próxima oportunidade, professor Clever, um grande abraço, até mais a todos.